Sim, eu comecei desde a adolescência a escrever alguns poemas. Entretanto, alguns foram sendo publicados em jornais, na altura, etc. E depois comecei a achar lógico juntar alguns destes poemas música, porque achava que ficavam mais completos. E no fundo foi isso que comecei realmente pela escrita e passado algum tempo comecei a achar natural que entrasse a música também. Sim, sim, no final da adolescência, talvez aí pelos 17, 18 anos, foi na altura em que eu comecei a achar, comecei a escrever aí desde os 12, 13 anos. E depois, a questão da música começou aí pelos 17, 18 anos, por aí, sim, sim. Foi uma história curiosa porque eu era colega de curso do Carlos Paião e nós até éramos vizinhos, mas não combinámos. Mas em termos temporais, foi mais ou menos na mesma altura que eu e ele fomos à mesma editora, que era a Valentino Carvalho na altura, e eu também acabei por combinar, enfim, fazer um disco com originais meus e com a minha voz, etc. Depois houve uma mudança de produtor por uma questão da orgânica da própria empresa e o produtor que me calhou foi alguém que de todo não percebeu qual era a minha intenção. E então queria mudar muito daquilo que eu tinha escrito e eu achei que não me fazia sentido. E então comecei a contestar algumas coisas e as nossas ideias realmente não se encontraram. E eu achei que, pronto, entretanto também estava já a fazer o curso e então optei por parar durante uns tempos, que acabaram por ser muitos anos, sim, mas e pronto, e retomar mais tarde. Sim, nós vivíamos relativamente perto um do outro. E embora ele nunca tivesse sido da minha turma, mas encontrávamos com alguma frequência e depois esse conhecimento acabou por ser menos intenso progressivamente, porque ele, entretanto, começou realmente na área musical e começou a atrasar-se um pouco no curso. Mas houve ainda, por exemplo, houve um espetáculo, uma récita de fim de curso que nós fizemos, em que ele, apesar de ainda não ter terminado o curso na altura, também entrou. Aliás, há algumas fotografias da altura em que mostram que estava ele e outras pessoas no palco do Teatro da Trindade, na altura, portanto, houve esse cruzamento, enfim, pontual, mas algo próximo durante algum tempo, sim. Não, é que acabou por ser, como eu entretanto, portanto, entrei, acabei o curso e a nossa vida enquanto médicos é bastante absorvente, porque temos, principalmente quando somos mais jovens, temos muitas urgências, noites perdidas no trabalho, etc. E depois é também uma altura em que começamos a fazer outras coisas na nossa vida, familiar, etc. Portanto, este gosto foi ficando, digamos, algo congelado, sempre na perspectiva de qualquer dia faço isto. E o qualquer dia foi passando entretanto, passaram quase 40 anos. Portanto, nunca deixou de haver esta vontade. Depois, em 2017, havia um programa da Antena 1 que era o Masterclass, onde eu achei curioso, ouvi o anúncio e então enviei para lá duas composições que foram aceites e que eu depois fui apresentar até num programa que foi realizado e a partir daí achei que o qualquer dia estava na altura, pronto, não dava para estar muito mais tempo à espera. Sim, na altura o programa
Digamos que era o João Gil que estava nessa altura como mentor do programa, juntamente com a realizadora, que era a Noémia Gonçalves, e nesse ano foi o João Gil, e ele achou interessante estas duas músicas e achou que valia a pena apresentar, e foi assim que as coisas aconteceram. Foi uma história também curiosa porque a academia do Manuel Rebelo era em frente ao hospital onde eu trabalho. E durante algum tempo eu passava por lá e havia um anúncio que dizia Vocal Emotion. Até que um dia resolvi tentar perceber o que era o Vocal Emotion. E então fui até lá, apresentei-me, disse que gostaria de ter aulas de canto, que era essa a ideia inicial, e depois enfim, conheci o Manuel Rebelo, o que foi excelente, não só pela pessoa que ele é, pelo entusiasmo que tem nas coisas e pelo facto também de ter achado que as minhas músicas tinham algum interesse. E então foi um cruzamento que acabou por ser muito feliz, e ele tem-me estimulado muito a continuar neste projeto. E acho que ele tem pelo menos tanta importância neste projeto como eu próprio, porque se não me tivesse cruzado com ele, provavelmente não teria feito as coisas assim. Sim, é o cumprir de um sonho, é algo que me faz sentido, porque eu vou chamar a esta compilação, que serão 10 músicas, vou-lhe chamar Cais de Memórias, porque é exatamente isto, quer dizer, no fundo foram memórias que foram existindo ao longo dos anos. Muitos dos textos, alguns têm já muitos anos, outros são mais recentes, outros ainda têm já muitos anos, mas foram, digamos, renovados, e portanto tem a ver com uma série de memórias e que acabaram por desembocar, digamos, neste disco. O meu estilo musical tem um pouco a ver com os meus gostos musicais, isto é, eu tenho gostos musicais muito, muito variados. Eu gosto de música clássica, a música antiga, por exemplo, é uma coisa que eu gosto, mas claro que o meu disco não é nesses moldes. Mas depois também gosto de ritmos que vão desde o rock, a alguns ritmos estilo tradicionais de Lisboa. Gosto, por exemplo, do fado, gosto de várias, daquele estilo da chamada chanson, a canção francesa, aquele estilo do Serge Reggiani, do Jacques Brel, do Herbert Pagani, por exemplo, e então digamos que este disco tem um pouco disso tudo, até tem um pouco de bossa nova em algumas coisas, e portanto é muito variado, porque isso tem a ver com os meus gostos musicais. As gravações têm corrido muito bem, não têm avançado com a velocidade que nós gostaríamos, porque quer por dificuldades minhas, quer de Manuel, às vezes as coisas são mais difíceis de conjugar, mas o que temos feito tem corrido muito bem, e acho que o resultado do que já fizemos é muito agradável, e eu pelo menos gosto muito, e principalmente rodeámos-nos também o próprio Manuel Rebelo, que é uma pessoa, obviamente, com extremo bom gosto, para além de ser muito conhecedor, tem um extremo bom gosto, e também alguns músicos que tocaram nestas faixas e que são também músicos de grande qualidade, e eu penso que pronto, eu consegui de alguma maneira tentar não desvirtuar muito a qualidade destes músicos, e acho que o resultado até está a ser interessante. Foi convivendo, tocando muitas vezes em reuniões de amigos,
em situações deste estilo, nunca nada de muito público, mas que ia sendo de alguma maneira sublimando a minha vontade. E, portanto, como dei sempre prioridade ao meu trabalho enquanto médico, isto nunca deixei propriamente, continuei sempre a ouvir muita música e pronto, de alguma maneira em reuniões de pessoas, de amigos, ou às vezes até um pouco mais alargadas, mas sempre em meios restritos, fui apresentando e fui cantando e etc. Não faço ideia nenhuma. Eu acho que isto é um livro aberto, perfeitamente. Pode ficar por aqui, pode não ficar. Aquilo que eu gostaria era que isto fosse algo que fosse completado, que ficasse assente e que me permitisse depois ter tempo e ter engenho também para fazer outras coisas. Tenho outras músicas, de alguma maneira, de certa forma, alinhavadas, e, portanto, se tiver tempo, espaço para fazer outras coisas, espero depois continuar um pouco por este caminho. José, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado.